Amém, irmãos? Esse pequeno vídeo aqui é para lhe encorajar a ser vencedor. Você quer ser vencedor? Eu quero. Amém. Vamos buscar junto esse propósito. Só para explicar aos irmãos de forma bem clara os outros acontecimentos, para a gente ficar atento, vigilante, quanto à volta do Senhor, que está muito próximo, né? Quem não crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio muito mais do que antes, devido aos acontecimentos atuais. Não tem como a gente não crer em algo tão esperado como o Senhor voltar hoje para nós, né? O primeiro item que eu vou falar para os irmãos é que os irmãos estão assistindo a acordo de paz, né? O que são os acordos de paz? São acordos entre países que rodeiam a nação de Israel. A gente sabe que a nação de Israel ela foi reconstituída em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E isso foi uma profecia do Senhor. Porém, para que o Senhor volte, é necessário algumas coisas acontecer antes antes da volta dele, né? Por exemplo, uma das coisas é acordos de paz. Esses acordos de paz estão prescritos em Daniel 27, que fala que o anticristo, aquele que será a oposição de Deus aqui na terra de forma presencial, de forma forte, ele vai, irmãos, propor e vai conquistar as nações a fazerem paz. Em que sentido? Uma paz de guerra, para que tenha uma tranquilidade, uma aparente tranquilidade. E isso vai promover a pessoa dele a ser um governante mundial, de proeminência mundial, onde ele vai ser bastante amado. O acordo de paz atual que está sendo traçado estão sendo organizados pelo governo americano, entre países que já havia relacionamento entre os Estados Unidos. A gente sabe que o povo de Israel, a nação de Israel, aliás, ela tem um bom relacionamento com os americanos, né? Então, é um acordo de paz, de certa forma, que traz certa expectativa, né? Pois eram países que já tinham guerreado contra Israel na década de 60, né? A Guerra dos 6 Dias, e entre outras guerras que existiam nessa época. Então, esse acordo de paz, ele já dá indício da volta do Senhor. São os pequenos acordos sendo costurados que dará inserção para um grande acordo. Quem é a pessoa que está por trás desse acordo? Eu fui pesquisar um pouquinho e o chanceler americano, que é um diplomata ou um embaixador americano, que está organizando esses acordos, é um rapaz que é judeu, né? Ele é judeu e ele é um empresário também americano, então ele tem costurado esses acordos. A gente sabe também que esse acordo tem interesses comerciais, porque aquela região é uma região que tem muita fonte de energia, como basicamente o petróleo e o gás natural, né? A gente sabe que o petróleo hoje é a fonte de energia mais usada no mundo, né? E vale muito dinheiro, né? Mas, entretanto, irmãos, o outro acordo de paz também tem consonância com a Bíblia, pois a Bíblia diz para nós que esses acordos de paz serão costurados para que a volta do Senhor possa acontecer e a aparição do anticristo. Daniel 9, 27, vamos ler para a gente as mensagens, ele fala assim, ó, ele diz que e ele fará firme aliança, esse aqui é o anticristo, né? Ele fará firme aliança com muitos. Quem são esses muitos? São os atuais acordos de paz que estão acontecendo, irmãos. São esses muitos. Haverá outros acordos de paz que já estão sendo preparados para serem assinados. Inclusive um grande acordo de paz que está para ser assinado em 2023. Um acordo de paz que talvez envolva até mesmo os palestinos. Esse acordo de paz é o mais perigoso, irmãos. Esse acordo acontecer, irmãos, o Senhor estará muito, mas muito mais próximo, ou já não terá voltado. Então, precisamos nos preparar, irmãos. Não sabemos o dia nem a hora. Se é 2023, 2030, não sabemos, mas temos que nos preparar, né? Pode ser que até o nosso dia seja antes, né? Por isso, preparemos. Ele fala assim, ó, por uma semana. Essa semana são 7 anos, né? Outro momento a gente explica um pouco mais sobre isso, sobre a visão das 7 semanas de Daniel e esses valores, né? Mas uma semana aqui refere 7 anos, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana 3 anos e meio, né? Então, haverá um período de 7 anos, onde será 3 anos e meio de paz, sossego. Quem vai promover esse paz e sossego? O anticristo, com os seus acordos de paz. Se você via terrorismo, não vai haver terrorismo. Não vai bomba em canto nenhum, nada explodindo, bomba atômica desativada. Não vai ter avião caindo em lugar nenhum para matar ninguém, nem homem-bomba. Será totalmente de paz. Então esse gozo, essa paz será promovido pelo anticristo, que será para lhe promover e ser considerado e amado por todas as nações. Mas entretanto, por 3 anos e meio ele vai ser morto, como fala a palavra, ou seja, ferido de morte, né?
E a Bíblia fala que ele vai ser como que ressuscitasse. E quando ele ressuscitar, não será mais aquela pessoa boazinha que gostava de todo mundo, mas vai ser uma personificação de Satanás, né? Então ele vai ser o anticristo de fato, né? Personificado, que a Bíblia chama de besta. Nem lembra de besta fera, que é as brincadeiras que a gente tem muito de criança, ponto. Ele vai ser a besta que emerge do mar e que emerge da terra para perseguir o povo de Israel e os cristãos, os filhos de Deus, os filhos da fé. Então, irmãos, possamos estar atentos quanto a isso, né? Então, os acordos de paz são nada mais ou menos os indícios mais fortes da volta do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 8, mostra para nós que o Senhor, irmãos, quer privar, ele vai livrar os seus vencedores, aqueles que pagaram o preço hoje para reinar com o Senhor, desses acontecimentos da grande tribulação. Ele fala aqui no versículo, uma literatura mostra para nós que o arrebatamento dos vencedores, né, ele vai ocorrer antes de acontecimentos como esses, entre o quinto e o sexto selo. A gente sabe que a Bíblia fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, né? Os 7 selos são abertos, dentro do 7º selo tem 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta tem mais 7 flagelos. O que vamos falar aqui hoje é só simplesmente sobre entre o 5º e o 6º selo, porque é onde ocorrerá o arrebatamento dos vencedores. Veja aqui, ó, no 5º selo, o Senhor fala para os vencedores, ó, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Você tem orado pela volta do Senhor? Ó poderoso soberano Senhor, até quando o Senhor vai demorar tanto para julgar todas as situações? A gente às vezes não ora pela volta do Senhor, porque a gente não quer que o Senhor volte, porque a gente está achando que as coisas estão boas aqui, ou porque não estamos preparados, porque não estamos dando valor àquilo que temos ouvido e aquilo que temos buscado. A gente na vida da igreja, irmãos, é muito valorizado por essas visões que nós temos. Essas palavras só temos aqui. Palavra de justiça, palavra de recompensa. Então, irmãos, vamos orar pela volta do Senhor. Senhor Jesus, mesmo que não nos achamos prontos, mas se tivermos esse coração, o Senhor há de aprontar-nos. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. E eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, ó, chegando a nossa vez, irmãos. Nós somos esses conservos, né? Que estamos completando o número dos vencedores. E os seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Amém? Então, nesse período aqui, entre o 5º selo, haverá arrebatamento dos vencedores. E eles não verão o 6º selo. Eu vou ler para vocês o 6º selo. O 6º selo indica, irmãos, que acontecimentos extraordinários, extranatural. Você ouviu falar de terremoto? Ouviu, né? Pronto. Aqui vai ter um terremoto, mas será um terremoto extraordinário, como nunca ocorreu. E outros acontecimentos que ninguém nunca viu. Olha o que ele fala aqui. Eu vi o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O terremoto é só um aviso. Um aviso que vai ser aberto agora. O sol se tornou negro. Você já viu o sol negro? Entendemos, não vai ser um eclipse. É algo extraordinário, como nunca aconteceu. O sol fica negro. Olha só. Como saco de crina. E a lua toda como sangue vermelha, né? As estrelas do céu caíram pela terra. Como figueira. Você vê muita estrela cadente caindo. Senhor Jesus. Por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. O céu começa, irmãos, a se enrolar entre si. Vai ser algo, irmãos, que eu sei como João descreveu isso aqui, né? Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só, irmãos. O terremoto foi tão grande, a coisa é tão forte que moveram os montes do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão das cavernas dos penhascos, irmãos. Ficarão com tanto medo, irmãs, pessoas, que elas vão começar a se esconder. Todos, pobres, ricos, seja quem for. Né? Comandantes se disseram nos montes e os rochos. Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Depois, irmãos, desses acontecimentos aqui, logo depois, a Bíblia fala, depois disso, começa a abertura das 7 trombetas, que é o 7º selo, né? E aí sim, dando início, irmãos, a um período de tribulação, né?
E esse período de tribulação, os vencedores não passarão por ele. Então eles não verão esses eventos extraordinários e nem a tribulação. Eles são livrados disso. Você quer se livrar da grande tribulação? Oh, Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor, irmãos, com um coração sincero. Amém? Se consagrar ao Senhor. Mesmo na pandemia, se consagrar ao Senhor. Veja aqui no quarto selo, que é anterior ao quinto selo, mostra os acontecimentos que estamos vendo hoje. Ele fala aqui, ó. E eu li eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo chamado de morte. Tá tendo muita morte hoje por causa da pandemia? Tá, né, irmãos? E outros fatores, doenças, guerras, fome, assassinato, homicídio, tem muitos? Tem, né, irmãos? E o inferno o estava seguindo, a morte levando não só aqueles que, não só as pessoas em geral, mas também levando para o inferno, ou seja, para um lugar de tormento, pré-tormento, né? Ante o julgamento do Senhor. E foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, que no original e em outras versões diz aqui que é epidemia ou pandemia. No caso eu falei epidemia, né? Que é o que estamos passando hoje. Então, isso já é, irmãos, o quarto selo. Né? E por meio de feras da terra. Tem que ver assim que o quarto selo já estamos vivendo nesse período. Um período que antecede o quinto selo, que é onde ocorrerá o arrebatamento dos vencedores. Né? E onde o sexto selo, onde aqueles que não foram vencedores já estarão aqui na terra e passarão, infelizmente, por uma grande tribulação. E olha o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação, bem rapidinho. Só um versículo, diz assim, então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo céu, dizia, grande voz, ai, 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 dos que moram na terra. Ai, ai, ai dos que moram na terra. Por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Outro versículo mostra que haverá tribulação como nunca houve na terra. Então, irmãos, se queremos ser vencedores, não estar nessa grande tribulação, precisamos valorizar as palavras que temos ouvido hoje. Né? Viver o Senhor e buscar Ele, né? Ainda valorizando até mesmo viver da igreja, mesmo em situações atuais que estamos passando, né? Sem reuniões, mas valorizando as reuniões que temos mesmo online, né? E os vídeos que temos ouvido. E essa palavra, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, como será perigoso esse período de tribulação, né? Veja a sequência, a cor de paz, né? Será um indício da aparição do anticristo. O anticristo terá fazer um grande acordo, e esse acordo permitirá que Israel construa o templo. Nesse período já começará, irmãos, após isso, que nesse período já começará, já estará, aliás, os vencedores arrebatados. Né? E o anticristo ele vai cessar aqueles acordos, dizer que ele é Deus, e assim vai iniciar uma perseguição que será a grande tribulação, né? Uma tribulação grande, irmãos. Muitos eventos extraordinários, eventos maus. É um sofrimento muito grande, irmãos. É um período de 3 anos e meio que quem estiver na Terra vai parecer que vai ser uns 100 anos, né, de sofrimento. Né? Quem sabe quem sofre, o sofrimento ele não costuma passar rápido. Né? Então, isso tudo, irmãos, concluirá no tribunal de Cristo. Depois de 3 anos e meio, o Senhor vai voltar e vai julgar todos, né? Mas o principal julgamento do tribunal de Cristo, o único, aliás, vai ser para os cristãos, para nos dar ou não o galardão, né? Do reino milenar. Amém? Então, irmãos, esse é o ponto que eu queria encorajar os irmãos a buscar o Senhor, a se consagrar hoje, pois a volta do Senhor está próxima. Eu garanto aos irmãos, eu proponho aos irmãos que quando a gente voltar às reuniões, eu creio que quanto antes isso ser tratado no outro vídeo, a gente vai, irmãos, ver esses itens passo a passo. Assim como a gente viu já no passado, alguns irmãos acompanharam o estudo sobre Apocalipse, sobre os eventos de Apocalipse, a gente vai rever novamente, porque vai ser muito usado nesse item, nesse livro de Tessalonicenses, e vai servir de grande valia para nós, pois nos encorajará, irmãos, não só a ser vencedores, mas levar outros ser vencedores conosco, né? Que adianta ser vencedor sozinho? Louvar o ser o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos consagrar, irmãos. Dá tempo para todos, amém? E só na vida da igreja, irmão, você tem esse falar. E essa esperança e essa expectativa. Em outro lugar você não tem. Valorize isso. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Esse outro vídeo tem um caráter de aviso muito importante, que é a respeito das nossas voltas e reuniões. A gente tem se guardado e sendo orientado pelos irmãos que estão à nossa frente. Embora a administração da igreja ela seja local, as decisões elas são local. Entretanto, irmãos, a gente tenta ouvir e
e seguir as recomendações daqueles que estão à nossa frente, que têm tido comunhão mais íntima com o Senhor e podem nos dizer aquilo que o Senhor tem direcionado, né? Uma palavra de sensatez quanto à volta às reuniões, né? E houve comunhão entre os irmãos cooperadores e entre os apóstolos na Conferência Internacional, onde foi delimitado alguns itens e algumas datas para a gente começar a ver a questão da volta às reuniões. Então, primeiramente foi criada uma comissão, não sabe, uma comissão de saúde a nível nacional, entre os irmãos que estão à frente na obra nacional. E essa comissão também foi montada aqui na nossa região, região 4, que envolve 4 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Aí também agora entrou o Ceará, né? Então, 2 irmãos que são médicos, eles compõem esse núcleo de saúde, né? Então, os irmãos que são da área de saúde, e eles, junto com os irmãos que estão à nossa frente, cooperadores, estão delimitando a questão da volta às reuniões, né? A priori, não haverá volta de reunião por enquanto, mas a gente tem aqui um comunicado dos irmãos dando uma orientação ou dando indícios de quanto ocorrerá essa volta. Veja o que eles falam aqui, eu vou ler para vocês o comunicado, né? Retorno às reuniões presenciais comunicado. Amados irmãos, hoje, 15/9, então foi dia 15/9 essa reunião, reunimos-nos com os cooperadores e os médicos. Quem são os médicos? O irmão doutor Fernando, que é irmão de Acaraú, e o doutor Joilton, acho que esse irmão é de Petrolina, se não me engano, para dar início à criação da equipe de profissionais de saúde da nossa região, conforme solicitado pelos irmãos da nossa frente, então Pedro e Weja. Tivemos uma boa comunhão sobre o retorno das reuniões presenciais das igrejas, né? No dia 20/9, ou seja, dia 20/9, às 19 horas, teremos a nossa comunhão das igrejas para fazer a revisão das mensagens da conferência. Então, encorajo os irmãos nesse dia, que é no domingo, dia 29, às 19 horas, veio a comunhão das igrejas de revisão à conferência que nós tínhamos no CEAP. Vocês não lembram que a gente ia para o CEAP, viu a revisão da conferência, então essa revisão não será presencial, será online nesse horário, né, 19 horas, no dia 29, que é no domingo à noite. Seria muito bom que os irmãos assistissem a revisão, que a gente vai fixar melhor a palavra, né, e poder ruminar, né. Então, nessa oportunidade, daremos um aviso a todos os irmãos sobre o mandamento de nossos trabalhos, e no dia 7/10, informaremos a data e o protocolo de retorno às reuniões presenciais de forma moderada. Então, dia 7/10, 7 de outubro, os irmãos vão trazer para nós informações da data de retorno e o protocolo de retorno, ou seja, a forma que vamos retornar às reuniões e de forma moderada, né? Então, talvez seja no máximo uma reunião ou 2 por semana, né? Mas será de forma moderada. Dia 7/10 a gente vai ter informações nesse sentido, né? A gente vai seguir essas recomendações, pois assim a gente é guardado pelo Senhor, né? Então eles falam, né? Pedimos um pouco mais de paciência aos irmãos, mas estamos fazendo tudo na comunhão e em obediência àqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Rogamos a todos que orem por nós. Então, irmãos, esse é o comunicado e um aviso que eu quero trazer para os irmãos quanto à volta das nossas reuniões, né? Enquanto a isso, vamos laborando, ouvindo as mensagens que temos ouvido, pregando o evangelho às pessoas, né? Também ouvindo as mensagens aqui nas nossas reuniões, aqui no nosso canal da igreja, né? E sempre que possível fazer ligação para os irmãos tendo comunhão e fala aos irmãos que a igreja de Guarabira, embora estejamos com reuniões presenciais sem acontecer, podem ligar para nós. O que precisar, irmãos, podem ligar, podem nos comunicar, falar conosco, para a gente poder sempre ajudar os irmãos o que é necessário. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Começar aqui mais uma palavra referente ao nosso alimento diário, palavra que a gente ouviu do ministério. Vou iniciar fazendo oração. Oh, Senhor Jesus. Vamos invocar o Senhor, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de ainda poder desfrutar de Ti, tocar em Tua rica vida, onde as coisas estão sendo cada dia, Senhor, mais duvidosas. Não sabemos do futuro das coisas, não sabemos do nosso futuro, Senhor. Senhor Jesus, para o Senhor aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Não temos ninguém a quem recorrer a não ser o Senhor. Por isso nos voltamos a Ti, Senhor.
Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, acuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, seja com essa palavra, fala nossa necessidade, fala aquilo que precisamos ouvir e entender, desperta-nos, Senhor, desperta a nossa condição, da nossa passividade, Senhor, não queremos, Senhor Jesus amado, que Tua graça em nós seja em vão, nós queremos corresponder a Teu chamado, pela Tua graça. Oh, Senhor, ajuda-nos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu lembro aos irmãos que a palavra de hoje é referente à semana do Alimentiário, cujo título é Embaixadores de Cristo e Cooperadores de Deus. A gente deveria estar na semana 2 do Alimentiário, mas em virtude da conferência internacional a gente vai desfrutar a semana 1 novamente, né? Pode ruminar e pegar outros pontos que talvez tenhamos passado direto na leitura da primeira semana. Então, a mensagem será em virtude e focada nessa primeira semana. Amém? Então, o título é Embaixadores de Cristo e Cooperadores de Deus. Você pode se perguntar, e na Bíblia tem esse termo embaixador? Tem. Na Bíblia tem esse termo, um termo que é usado hoje para designar pessoas que representam um governo, uma nação, um reino em outro país, em uma terra estranha dele, né? E nessa representação ele representa o governo de seu país, o reino, os interesses de seu país, bem como tem função de proteger aqueles que ali moram, aqueles que são do seu reino, mas moram também num lugar distante, né? Então a gente percebe que a função do embaixador é muito importante. E a função principal dele é de representação. Representação. Então, quando você ouviu falar na televisão sobre o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Aqui no Brasil nós temos várias embaixadas americanas em algumas cidades do país, né? A nossa embaixada mais próxima fica em Recife. Então é naquele território onde fica a embaixada, ela é um território considerado americano. Os limites do muro da embaixada, a parte interna, é considerado um território não mais brasileiro, mas americano. Veja como é forte o sentido da representação do embaixador. E ele representa os interesses do governo americano. E ele tem a função de representar o governo americano em ações aqui no Brasil, conversas, negociações, tudo o que for necessário traspassar informações entre o governo americano e o governo brasileiro na cidade do Recife. E assim se contempla na maior cidade do país, onde tem embaixada, inclusive na embaixada central do Brasil, que fica em Brasília. Então a gente vê assim, irmãos, que como é importante a função da embaixada em um país, né? A sua embaixada, a embaixada do seu país em outro país, como a embaixada de outro país em seu país, né? Senhor Jesus amado. Então, irmãos, o Senhor nos constituiu seus embaixadores, né? Então, como é que é a Constituição que o Senhor nos constituiu seus embaixadores? Como é que ele fez isso? Ele fez isso através de sua obra na cruz. Então, a obra de Cristo na cruz, irmãos, ela primeiramente deu condição para que isso acontecesse. Em primeiro plano, né? Porque assim ele pôde concluir a sua obra e ser entronizado, né, ali à destra de Deus, né, como o rei do reino dos céus, o Senhor dos senhores. Né. Para isso, tem um versículo aqui de 1 Timóteo 6,15, parte B. 1 Timóteo 6,15. Que ele fala aqui, ó. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o Senhor é esse nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, que governa sobre todas as coisas, né? Então, irmãos, o Senhor é esse Rei que Ele quem nos escolhe o seu embaixador, aquelas pessoas que irão representar aqui na terra. E essa escolha pode ser revelada aqui em Mateus capítulo 28, nos dá uma pequena noção dessa escolha de Deus, né? Mateus 28, (18). Veja que versículo rico, talvez nós já tenhamos lido algumas vezes, mas agora vai ficar sobre esse aspecto da escolha do Senhor, sua e minha, como embaixador dele, né? Todos nós, quando fomos escolhidos pelo Senhor, tornamos o seu embaixador, né? Ele fala, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se toda autoridade
é do Senhor, está com o Senhor, ele detém também a autoridade. Escolha quem são aqueles que são seus embaixadores, aqueles que representam-lhes aqui na terra, representam a sua autoridade. Então, quando você e eu, irmãos, pregamos o Evangelho, falamos do Senhor para alguém, oramos o Senhor para alguém, a gente está representando a autoridade de Deus aqui na terra. É como se Deus, Deus está naquele momento exercendo sua autoridade naquela situação sobre aquela pessoa. Veja como é forte a questão da autoridade do Senhor, né? A gente tem que entender que há um reino invisível, dois reinos invisíveis, né? O reino do inimigo que vai contra Deus e o reino de Deus. O reino de Deus que é bem mais poderoso, né, irmãos? Mas, entretanto, há uma guerra, uma luta diária, invisivelmente, né? Então, nós representamos essa autoridade de Deus quando pregamos o Evangelho. E o Senhor dá uma recomendação aos discípulos que aplica-se a nós hoje. Ele fala, ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que o Senhor nos deu essa atribuição de ir, né? Não só os discípulos naquela época, mas hoje essa atribuição ela também é aplicada a nós, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Então, quem são aqueles escolhidos para representar Deus como seus embaixadores? Você e eu. Você se considera embaixador de Cristo? Se não, irmãos, agora você está sabendo. Você é embaixador de Cristo. Considere-se. Você tem muito valor para Deus, para o plano de Deus. Aqueles que representam Deus, irmãos, conforme a sua vontade, serão galardoados, né? Quando o reino do Senhor voltar. Esse é o nosso intento, essa é a nossa missão, nosso anseio, irmãos, né? Da volta do Senhor. Eu não sei o que vocês anseiam, irmãos, o que nós ansiamos, né? Mas precisamos ter um coração forte e ansiar a volta do Senhor, porque nada desse mundo, irmãos, mais serve ou presta para nós. Entendamos também que o embaixador, irmãos, ele, embora seja uma pessoa muito capaz no mundo humano, falando agora da embaixada humana de países, eles são capazes, são pessoas que, no caso do Brasil, para se tornar seu embaixador é preciso passar em concurso público de muita concorrência, pois eles possuem salário altíssimo, salário semelhante a salário de juiz, né? Ou até bem mais. E precisam ter proficiência e dominar algumas línguas, não só uma língua, mas algumas línguas, né? Ali tem prova também de entrevista, além de prova escrita, prova objetiva, prova de entrevistas. É uma pessoa que precisa ter a idoneidade comprovada, investigação na própria Polícia Federal. Então veja como não é qualquer pessoa, irmãos, que é embaixador aqui nessa terra. Mas para Deus, você também não é qualquer pessoa. Deus tem lhe habilitado. Deus, irmãos, tem nos habilitado para sermos embaixadores dele aqui nessa terra, onde representam a sua vontade, representam os seus interesses e fazemos a sua vontade, levando o Senhor para as pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, não é questão de habilidade, mas questão de escolha, e foi Deus que nos escolheu. Amém? Não se menospreze. Não menospreze a aposta de Deus em você. Louvado seja o Senhor. Nem em mim, né? Nenhum de nós. Senhor Jesus amado, é interessante, irmãos, que na parábola dos talentos, o Senhor, ele dá talentos às pessoas ali, né? Um dá 5, outro dá 2, outro dá 1. Ali são referências, né? Mas no mínimo todo mundo recebeu um talento. Então todo mundo tem uma capacidade inerente dada pelo Senhor, a qual Ele propõe que negociemos aquilo que Ele nos dá. Irmãos, o Senhor não nos dá aquilo que nós não podemos fazer. Ele dá aquilo que nós podemos fazer. Mas por que não fazemos? Como fala para os talentos, aquele que tinha um talento e não desenvolveu, não era porque ele era incapaz. A Bíblia fala que ele foi negligente. Ele foi negligente. Negligência é aquilo que nós sabemos que, se não fizer, vai sofrer consequências, mas não fazemos porque não queremos. Isso é negligência, irmãos. Então, não podemos ser negligentes para com aquilo que o Senhor nos comissionou. Se o Senhor nos deu, porque Ele nos dá a plena capacidade de fazermos. Resta-nos disposição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que sejamos, irmãos, aqueles que ouvem do Senhor, na sua volta, né? E no seu reino, né? Entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o Senhor. Servo bom e fiel, né? Então, irmãos, esse é a escolha do embaixador, né? O embaixador em nome de Cristo. O embaixador, irmãos, ele tem uma glória quando ele é enviado, né? Quando o embaixador ele é enviado, ele não é apenas uma pessoa qualquer,
Você e eu, quando somos enviados a pregar o evangelho para alguém, falando do Senhor para alguém, né? Ou quando nós, irmãos, consolando as pessoas, onde elas estão em situação hoje, né? Aflitas e exaustas, né? As pesquisas apontam que o número de suicídio no país, no país do mundo, tem aumentado devido à pandemia. O número de pessoas doentes com doenças como diabetes e hipertensão, além da doença do Covid, aumentou porque as pessoas estão passando muito tempo mais em casa, né? Então vejo que as consequências elas têm vindo de todos os meios, todos os lados, irmãos, como fosse pressionando-nos, né? Ou pressionando as pessoas, né? Para que elas fiquem mais desesperadas, né? E nós temos a palavra de consolo, temos a palavra de direção para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê, irmãos, misericórdia. E o Senhor nos dê também, irmãos, disposição para falar do Senhor para as pessoas. Não podemos ficar apáticos quanto a isso, né? Então, o embaixador de Cristo, ele obtém uma glória. Ele tem uma glória ao ser enviado. E essa glória não é dele, é a glória do Senhor, né? Como o Rei dos Reis, né? Que envia a sua autoridade representativa, que é você e eu. Então, quem ouve você, ouve a mim na pregação do Evangelho, essa pessoa, ela é de Deus. Essa pessoa, ela recebeu o próprio Deus. Vamos ver esse versículo? Mateus 10:40. Ele fala assim, ó. Quem vos recebe a mim, me recebe. Amém? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Louvado seja o Senhor. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem recebe você e a mim. Quando pregamos o evangelho para a pessoa, ela recebe o próprio Senhor. E quem recebe, aquele que me enviou. Amém? Outro versículo que traz essa temática é Lucas 10:16. Lucas 10:16 fala também algo semelhante, né? Ele fala assim, ó. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Então, quando nós pregamos o evangelho, alguém lhe ouve, ela não está ouvindo a você. Porque você é uma representação, é uma autoridade representativa. Você representa algo superior, um reino superior, que é o reino de Deus, né? Que a Bíblia chama de império, o reino do Filho do seu amor, né? Então, irmãos, isso é muito precioso, né? Uma vez que nós somos embaixadores, representantes do Senhor. Aqueles irmãos que são embaixadores hoje estão em treinamento para de fato ser co-reis com Cristo. Ser co-reis, cooperadores, co-auxiliares do Senhor no seu reino, né? Herdar com o Senhor todas as coisas. Então hoje, como embaixadores, estamos num treinamento. Um treinamento em que passamos por todo tipo de situações e dificuldades, às vezes, para podermos ser aperfeiçoados, né, a reinar com o Senhor. Então, irmãos, algumas coisas serão requisitadas desses embaixadores para que eles possam desempenhar adequadamente sua função, bem como obter na volta do Senhor a sua recompensa. Você está interessado e está compromissado, irmãos, em cumprir esses requisitos? Se sim, irmãos, a sua passagem para o reino já está quase garantida. Porque como fala Apocalipse, nós estamos com a mão na coroa, né? Uma mão, né? Fala que a coroa de Jesus está guardada. Então, vem sem demora e conserva a tua coroa, né? Então falta colocar outra mão. Para colocar outra mão precisamos arcar alguns compromissos, cumprir alguns itens. E o primeiro deles é que o embaixador precisa estar reconciliado com Deus. De novo, né, falar sobre reconciliação, vimos tantos, mas é necessário, irmãos, falar sempre sobre a reconciliação, porque ainda precisamos ser reconciliados de tantas coisas em nossa vida, né? Não só no sentido de reconciliar com Deus, que é o primeiro item, os outros itens também são necessários, né? Então, o padrão do reino dos céus, ele, embora seja cumprível, mas é elevado e necessário que, passo a passo, item por item, nós sejamos reconciliados com Deus. E o Senhor propõe, irmãos, proporciona oportunidades para que isso aconteça. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida para que o Senhor possa nos dar a oportunidade de assim a gente reconciliar naquele aspecto ou outro. E aproveite a oportunidade para isso. Porque o Senhor está investindo em você. Ele quer lhe tornar um correio com Cristo. Isso não é à toa, né? Louvado seja o Senhor. Então, o versículo fala sobre isso, pelo Romanos 5:8.
Romanos 5:8 já traz o primeiro estágio dessa reconciliação. Ele fala assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, pelo sangue de Cristo fomos justificados e salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então a gente vê que o primeiro estágio é a reconciliação com Deus, mediante a crença, crer em Cristo e tudo que Ele fez por nós, né? Então, irmãos, esse é o primeiro estágio da reconciliação, né? O segundo estágio da reconciliação, eu creio que esse primeiro estágio todos nós já obtemos, né? Pois é um estágio que refere-se à nossa salvação inicial. Por outro lado, também é um estágio que requer também de nós algo diário, como a gente está se voltando ao Senhor, pedindo perdão a Ele de nossos pecados, de nossa condição. Isso também refere-se ainda ao primeiro estágio. Mas ainda tem um segundo estágio. O segundo estágio refere-se a nós pensarmos como o Senhor pensa. Por que eu digo isso? Porque o embaixador, ele pensa como o Senhor pensa, ou como o seu rei pensa. Então, se nós pertencemos, né, a Cristo, né, e nós somos seus embaixadores, a gente deve pensar nos interesses dele, no interesse da nossa nação mãe, por assim dizer, né? E às vezes isso não acontece, né? Às vezes a gente não pensa como o Senhor pensa. O Senhor quer ir para a esquerda, a gente vai para a direita, né? O Senhor quer para frente, a gente quer ir para trás. O Senhor quer para a direita, a gente quer ir para a esquerda, né? Então, eu vou dar até um exemplo interessante na literatura, onde aquela brincadeira é onde você amarra duas pessoas, cada um numa perna, uma ao lado da outra, e tentam andar juntas, né? Então, veja uma dificuldade de andar junto com outra pessoa. Se uma quiser ir para o outro lado, tem que haver acordo, né? Se não houver acordo, não anda. Há uma luta, há uma briga, né? Então a gente tem assim, que precisamos pensar como Deus pensa. Na leitura limitada da semana, vamos enfatizar sobre a questão de decisões, né? Será que nossas decisões às vezes são as decisões que o Senhor quer tomar? Ou é a vontade do Senhor? Ou é a nossa vontade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos, irmãos, fazer aquilo que o Senhor deseja. Fazer como o Senhor pensa. Eu digo isso, irmãos, porque até mesmo nossa vida secular, na sua vida secular, suas decisões no seu trabalho, sobre o seu futuro, sobre suas coisas, influenciarão permanentemente ou temporariamente, mas influenciarão a sua vida espiritual, no sentido de você até mesmo desviar do Senhor. Sentir até mesmo você passar a não amar mais o Senhor como amava, a não servir o Senhor como servia, a não se consagrar ao Senhor como se consagrava. Se você orava o Senhor de dia, você não vai ter como orar mais, ou não ora mais. Se você buscava o Senhor na palavra de forma ordinária, corriqueira, você não busca mais. Então, não só, irmãos, não só nossa vida espiritual haverá consequências, mas nossa vida humana também haverá consequências se a gente começar a tomar decisões por nós mesmos. Então, se guarde disso, irmãos. Ora ao Senhor e toma a decisão na dependência dEle. Se você não tem achado resposta do Senhor em oração ainda, busque na palavra uma orientação. Se não, procure alguém para orar junto, para fazer ele tomar decisão junto, né? Mas alguém de fato que vai lhe ajudar, não qualquer pitaco, né? Mas alguém que lhe ajude a entender as coisas conforme a ótica e o plano de Deus, né? Também seja uma pessoa que seja um embaixador de Cristo, né? Então veja como é séria, irmãos, a questão de pensar como Deus pensa, né? Se a gente pensar como Deus pensa, a gente vai ter a mente de Cristo. E como estamos na mente de Cristo, as nossas decisões serão decisões do Senhor. Aí esse versículo é muito rico. Ele fala que tem um versículo aqui muito forte que fala sobre isso, que é o que a gente leu, né, de Mateus 28. Que ele fala que quando a gente pensa como Deus pensa, o Senhor é que vai conosco, né? O Senhor vai conosco, né? Oh,
Oh Senhor Jesus amado. Aí você fala no versículo 28 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Então vejamos que o versículo rico mostra sobre essa questão, né? E tem outro, que é Marcos 16, 20, que fala sobre isso. Marcos é mais claro. Era o de Marcos que eu queria, não era de Mateus. Ele fala assim, e eles tendo partido, a referência do versículo é a mesma, é o mesmo assunto, que é quando o Senhor vai ascender aos céus e determina que eles vão pregar o evangelho, né? Ele fala, e eles tendo partido, pregarem em toda parte. Então eles obedeceram a fala do Senhor de ir e pregar em toda parte. Aí o versículo continua dizendo, cooperando com eles o Senhor. Olha só, cooperando com eles o Senhor. Quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente pensa o que o Senhor pensa e como o Senhor pensa, íntimo dele, ele coopera conosco. Por que ele coopera conosco? Porque o que você está pensando, irmãos, é o que o Senhor está pensando. Então, uma perfeita união entre você e o Senhor, entre a sua vontade e a vontade do Senhor. E assim o Senhor confirma a palavra por meio de sinais em nossa vida. Amém? Isso é uma confirmação também da vontade do Senhor, são os sinais que estão ao nosso redor, né? Lógico, os sinais não devem ser a prioridade. A prioridade é o Senhor confirmar isso em nós, né? Mas os sinais também ajudam. É aquilo que nós estamos sentindo em nosso interior, aquilo que o Senhor falou conosco, a palavra falou conosco, na comunhão foi nos orientado. E eles também confirmam que aquilo é a vontade do Senhor. Como, irmãos, é bom fazer as coisas à vontade do Senhor, porque a consequência é a paz. E a comunhão com o Senhor fica, né, estabelecida. Louvado seja o Senhor. Então, o seu primeiro item é a questão do embaixador estar reconciliado com Deus, né? Não só no sentido nosso, mas também as coisas que acontecem conosco, né? É reconciliado em todos os aspectos, irmãos. Aspecto social, aspecto humano, aspecto financeiro. O Senhor quer nos reconciliar completamente, né? E Ele nos vai dar condição de nos reconciliar em todas as coisas, se nós somos fiéis a Ele e orarmos ao Senhor para com isso, né? Senhor Jesus amado, possamos estarmos prontos para a volta do Senhor. A volta do Senhor pode ser, irmãos, para nós o quanto antes. Ou Ele vindo fisicamente, né? Ou a gente dormindo antes, né? A gente não tem mais certeza de nada nesse dia de hoje, né? Então vamos voltar ao Senhor, que é o que mais importa. Outro ponto interessante sobre o embaixador, irmãos, é que ele é um mensageiro fiel, né? Você, como embaixador, é um mensageiro fiel. 2 Coríntios 5:20 traz um versículo sobre isso. 2 Coríntios 5:20. E diz o quê? Senhor Jesus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o versículo aqui ele traz uma palavra exortasse, que no grego, como a gente viu na literatura, quer dizer parakaleo. Parakaleo. Exortasse é parakaleo, que tratando em miúdos, trocando em miúdos, quer dizer trazer uma pessoa para seu lado. Trazer uma pessoa para o seu lado. Então, irmãos, esse ponto aqui é interessante, porque se você olhar direitinho, Deus é quem está rogando para que nós nos reconciliemos com Ele. Tem um versículo que é trazido de Lucas 14, e é bem interessante isso, porque Lucas disse que o próprio Jesus disse, né? Está sendo um comparativo. Ele fala sobre versículo 14, 31 e 32. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, entrando o outro, ainda estando tão longe, envie uma embaixada pedindo condições de paz. Envie uma embaixada, que é embaixada é a representação. Então, se tem um rei que vai lutar contra outro reino, e esse rei só tem 10.000 homens, e o reino que virá contra ele tem 20.000 homens, ou seja, o dobro de homens, então ele
antes que outro reino chegue, enviou embaixada em representação e tenta ali um acordo de paz. Veja, o menor, que tem menos homens, menos capacidade, ele vai solicitar o de maior capacidade um acordo de paz. Só que o versículo lá de Corinto mostra para nós que Deus, que é o rei do reino dos céus, que é o que tem mais capacidade, está rogando a nós, que é o que tem menos capacidade, para que nos reconciliemos com ele. Ou seja, a matemática de Deus é bem diferente, irmãos. Dizendo assim, irmãos, que Deus, ele é o reto juiz, irmãos. Deus é aquele que virá julgar com olhos de fogo. Esse é um item que tem em Apocalipse. Né? O Senhor olha para nós com olhos de fogo, como um reto juiz. Lá em Lucas mostra que quando Pedro ele negou o Senhor fitou os olhos nele. Né? Na terceira vez que ele negou o Senhor fitou os olhos nos olhos dele. Né? E nessa hora Pedro some de lá e passa a chorar amargamente. Né? Temos quando o Senhor vier, ele não virá mais como graça e misericórdia, mas como justo rei do reino dos céus. Então, irmãos, hoje o Senhor está rogando para mim e para você. Reconcilie comigo, reconcilie todas as coisas, aproveite a oportunidade. Oh, Senhor Jesus, eu falo isso para os irmãos, mas também com o coração apertado, porque todos nós, irmãos, temos itens para ser reconciliados com Deus e com os homens. Todos nós temos pendências e precisamos aparar as arestas, essas pendências, nos reconciliando. Ora, o Senhor proporcione momentos, oportunidades, formas de você se reconciliar nesses aspectos, para que, irmãos, sejamos preparados para a volta do Senhor. Que quando o Senhor voltar, Ele não virá como aquele que reconcilia, mas como aquele que julga. Amém? O Senhor vai julgar todas as coisas. Então, tenha misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor. Né? Então, esse é um ponto forte desse item. Né? E, irmãos, o embaixador de Cristo também ele é um mensageiro fiel. Né? Conforme mostra para nós em Provérbios 13, 17. Vamos lá? Provérbios 13, 17. Provérbios 13, 17. Diz assim, ó. O mau mensageiro se precipita no mal. O mau mensageiro se precipita no mal. Mas o embaixador fiel é medicina. Olha só. O embaixador, aquele que representa o fiel, né? Ele é medicina. Senhor Jesus amado. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus amado. Veja que versículo rico esse, né? Então, o mensageiro fiel, o embaixador fiel é medicina, né? Então, quando a gente leva a palavra do Senhor para as pessoas, a gente está levando a cura de Deus. Né? Todo mundo está doente, irmãos. Então, precisamos ser aqueles que são embaixadores fiel, que levam a cura de Deus, né? Que faz aquilo para que foi comissionado, foi empossado como embaixador. Por isso que a gente precisa, irmãos, ter a sensibilidade nas coisas das pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente fala dos nossos familiares, a gente fala para nossos parentes, mas às vezes encontramos pessoas ao nosso redor, irmãos, que estão caminhando para o lago de fogo, né? Lembre daquele seu amigo, lembre daquele seu colega de trabalho, lembre daquele seu vizinho, lembre aquela pessoa que você conheceu. Pois é, se ela não tem o Senhor, irmãos, é duro dizer isso, mas estão caminhando para onde? Para o lago de fogo. E é uma caminhada, irmãos, sem volta. A não ser que o Senhor as salve, o Senhor as restaure, né? Ou as reconcilie consigo, não tem volta, né? É um caminho que é eterno. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos estar sensíveis, né? Ao que o Senhor nos ordenar a fazer. E ser mensageiro fiel, levar a palavra do Senhor para as pessoas, levar a invocar o nome do Senhor. Primeiro leve a pessoa a invocar o Senhor. Fala de invocar para ela. Quanto invocar fé na sua vida e faz. E leve ela a invocar com todo o coração, irmãos. Que se ela invocar o Senhor com todo o coração,
o nome do Senhor, no qual todo joelho, toda língua irá se dobrar, onde toda potestade e principado teme, irá salvar essa pessoa. Amém? Por isso o Senhor passará a habitar dentro dela. E essa é a característica da salvação. É Deus habitando dentro da pessoa. Amém, irmãos? Então possamos ter essa prática, né? E para isso precisamos ter um ver íntimo, né? Se a gente não tiver um ver íntimo com o Senhor, de comunhão com Ele, a gente não vai de forma nenhuma, irmãos. De forma nenhuma conseguir pregar do Senhor para ninguém. A gente vai ficar seco espiritualmente. Entende, irmãos? O conhecimento da palavra, ele não nos dá vida. Ele nos dá sim conhecimento, habilidade mental de falar e explicar. Mas vida só tem quando a gente pratica, tem comunhão, a gente ora, a gente invoca o Senhor, desfruta dos hinos, desfruta da palavra. Só, irmãos, dessa forma que a gente tem intimidade com o Senhor. De outro jeito, a gente só tem conhecimento. E conhecimento, irmãos, o mundo está cheio, né? Pessoas estão cheias, né? Conhecimento, ele não leva vida, ele leva apenas morte espiritual. Só somos esses que têm uma comunhão íntima com o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Como eu falei, o embaixador é um representante de uma pátria celestial. Filipenses 3:20 fala sobre isso, né? Filipenses 3:20 trata dessa pátria que não é terrena, né? Só a pátria é o Brasil, pátria amada é Brasil. Como cidadão, podemos dizer que nós somos brasileiros, né? Mas nosso prisma não é essa terra, mas sim o reino dos céus. Você, de fato, faz parte, principalmente, do reino do Filho, do amor de Deus. Filipenses 3:20 diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus. Diga assim, irmãos, minha pátria está nos céus. Diga, minha pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia está cheia de versículos onde fala da volta do Senhor. E Paulo aguardava demais a volta do Senhor, que ele repete de novo. Em todos os versículos, todos os livros que ele escreveu, ele fala da volta do Senhor e que aguardar a volta do Senhor. E tudo que ele fazia na terra era só esperando esse dia da volta do Senhor. Oh, Senhor, possamos ter esse mesmo coração, esse mesmo anelo, irmãos, né? Louvado seja o Senhor, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Que grande dia será, irmãos. Louvado seja o Senhor. Outro versículo que trata sobre isso é de 2 Pedro, 1 Pedro 2:11. Diz assim, ó: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Somos peregrinos e forasteiros. Nossa estadia na terra é passageira. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então somos peregrinos e forasteiros. Outro versículo que trata sobre isso é João 15:18-19. Ó Senhor Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Fomos escolhidos de onde? Do mundo. Eclesia, os chamados para fora. Então você foi chamado, escolhido para fora do mundo. Por isso que o mundo, irmão, nos odeia. O mundo não lhe ama, ele lhe odeia. Não se engana achando que ele lhe ama. Ele é gente boa, ele gosta de você, não. Ele lhe odeia. Ele odeia quem é cristão. Então, o mundo não é nosso lugar. Por isso que somos aqui como peregrinos e forasteiros. Louvado seja o Senhor. E para concluir esse tema, vamos para o próprio João, capítulo 17, versículo 4. João 17:4 diz que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Louvado seja o nome do Senhor, por esse item, né? E nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Então, precisamos sempre tendo comunhão com o Senhor para que, Senhor Jesus amado, possamos, irmãos, representar o Senhor de forma como Ele deseja, né?
Então, como embaixadores, temos algumas responsabilidades, né? Algumas responsabilidades para cumprir, né, a vontade de Deus, né? Senhor Jesus amado, o embaixador, como eu falei para os irmãos, ele tem também a função de cuidar de seus conterrâneos. Por exemplo, a embaixada americana aqui no Brasil, ela tem cuidado ou o dever de cuidar dos cidadãos americanos que se encontram no Brasil, seja a trabalho, seja a turismo, seja morando realmente também. Então, a embaixada, o embaixador tem essa característica. Entende, irmãos? Como eu falei nisso, a embaixada, os limites territoriais da embaixada num país distante, diferente, representam os limites territoriais daquele país a que ele representa. Então a embaixada americana, ela é considerada, naquele espaço da embaixada, do prédio da embaixada, é considerada ali um território americano. Então não pode ser invadido por forças policiais, forças militares brasileiras, né? Há esse respeito, porque se isso acontecer pode criar-se um estopim de guerra, por exemplo, né? Então por isso, irmãos, que a embaixada é guardada, né? Então, para nós, irmãos, o que representa essa embaixada? Uma embaixada, por exemplo, representa o quê? A igreja, irmãos. Na igreja somos guardados. Você tem sido guardado na igreja? Você pode dizer como, né? Na pandemia, não tem reunião física, né? Irmãos, mas hoje temos as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Você tem aproveitado as ferramentas que o Senhor tem lhe dado? Você tem ouvido as mensagens? Irmãos, que mensagens preciosas sobre a volta do Senhor. São encorajamentos, né? A gente reclama que não tem reunião por causa da pandemia. E olha que com 3 semanas, Paulo deixou a igreja de Tessalônica, com os Tessalonicenses, com 3 semanas de convertido. Faz quanto tempo você se converteu ao Senhor? Faz 3 semanas? Eu acho que não, né? Faz alguns anos, talvez. E você ainda não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Os Tessalonicenses caminharam com as próprias pernas. E muitos foram mortos. E foram tornados mártires por amor ao Senhor. Ou seja, amaram o Senhor. Talvez não tivesse o nível de conhecimento, o nível de informação espiritual que você tem, mas mesmo assim amaram o Senhor absolutamente, apenas com 3 semanas de convertido, né? Então nós, irmãos, temos muitos anos de vida da igreja às vezes, muitos anos como cristãos, e ainda achamos que precisamos ser carregados nos braços, né? Precisamos passar esse estágio, irmãos. Estágio de ser carregados nos braços. Precisamos estar, irmãos, no estágio agora mais adiante, né? No estágio de agora estar crescendo em vida, buscando comer sozinho, se alimentar sozinho, para que o Senhor possa lhe usar, para que o Senhor possa lhe atribuir responsabilidades. Você, como embaixador de Cristo, está na embaixada de Cristo, que é a igreja, você agora está sendo treinado para também cuidar dos seus conterrâneos, né, que estão no mundo, né? Muitas pessoas aqui, irmãos, no mundo são nossos conterrâneos, né, que precisam de auxílio, de ajuda, né, para poder receber o Senhor. Então, irmãos, não se menospreze, não se ache abandonado ou isolado na pandemia, né? Infelizmente, a pandemia traz essa característica da isolamento social, né? Onde todo mundo fica com receio de, talvez, contrair ou levar a doença para alguém, né? Com triste seria, irmãos, eu receber notícia que eu levei a notícia para alguém, levei a doença para alguém e essa pessoa, por exemplo, veio a falecer. Eu me culparia, irmãos, né? Quão triste seria isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça com nenhum de nós, né? Mas, embora a gente não saiba da autoria da doença, quem leva, deixou levar, por isso que devemos manter o cuidado, né? E respeitar a orientação dos irmãos que estão à nossa frente, nesse sentido, né? Embora a decisão seja da localidade, mas há uma orientação, e nessa orientação, assim como Paulo orientava as igrejas, a gente também tenta acatar a orientação dos irmãos. Amém? Então vamos, irmãos, permanecer buscando o Senhor na embaixada de Deus, que é a igreja. Nessa embaixada nós somos guardados, ouvindo as palavras do ministério que temos ouvido, como nessa última conferência, e as palavras que temos ouvido aqui nas nossas mensagens semanais, a de oração e na sua busca diária em casa, né, irmãos? Consagre os dias de reuniões que você participava, também consagre em sua casa as reuniões, seja reunindo com a sua família, seja buscando o Senhor na literatura, ou ouvindo mensagens, ou reouvindo mensagens que foram dadas. Tudo isso, irmãos, é válido para a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus amado. O embaixador também, irmãos, ele tem outras características, que é ter sabedoria no falar. Ele não fala qualquer coisa, não fala de tudo nem sobre tudo, né?
Olha aqui, as características do embaixador estão em Efésios 4. Efésios 4. Vai acabando já, irmãos. Eu achei que ia falar pouco, mas o assunto sempre é um pouquinho mais extenso, né? Diz assim, 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, as palavras não pode ser torpe. Uma palavra que se perde, inútil, mas uma palavra que seja boa para edificação. A palavra torpe não edifica, mas temos que falar palavras que são boas para edificação, que transmita graça, ou seja, Deus, para aqueles que a ouvem. Louvado seja o Senhor. Também outro versículo que fala sobre isso é o capítulo 5, versículo 15 de Efésios também. 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A gente sabe que os nécios são aqueles que ficaram nas trevas exteriores, né? Lembrando os irmãos da parábola das 10 virgens, né? Redimindo o tempo, porque os dias são bons. Não, né? São maus, horríveis. Os dias são horríveis, irmãos. Depois dessa pandemia, quem tinha alguma coisa com esse mundo não sabe o que vai ser dele mais não. Não sabe, nem sabe o que vai ser dele mais não. Então os dias são maus. No original a palavra maus é trocada por malignos, né? Então não são bons, são malignos, né? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vendo tudo isso que está se circundando você, tudo que tem acontecido, a gente vai ser insensato de ir de encontro ao Senhor, de encontro à vontade do Senhor? Não, eu quero entender a vontade do Senhor. Agora eu quero buscar a palavra. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo se eu não me consagrar? E se eu me consagrar, o que vai acontecer? Preciso compreender a vontade do Senhor. O que o Senhor quer de mim? Ah, agora eu estou desesperado, eu quero o Senhor. Então, irmãos, dá tempo para isso ainda, viu? Vamos correr atrás. Louvado seja o Senhor. Vamos agora para outro versículo e fala sobre isso. Colossenses 4, 5 e 6. Para finalizar esse ponto, diz assim, ó. Senhor Jesus, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Olha só, irmãos, versículo rico. Portar com sabedoria, né? Entre as pessoas que são de fora, para bem claro, né? Aproveitai-vos as oportunidades, né? As vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, né? A gente sabe que o sal na Bíblia é a palavra do Senhor, né? Para saberes como deveis responder a cada um, né? Como sentemos cuidado. Só na comunhão com o Senhor teremos esse discernimento espiritual e humano, né? Então essas são as responsabilidades do embaixador, né? Digamos que você fosse um embaixador brasileiro nos Estados Unidos e fosse convocado pelo presidente americano atual a falar com ele, você falaria de todo jeito? Não, né? As palavras seriam muito medidas, né? Cada palavra seria bastante medida e pensada, raciocinada de falar. Mesmo assim também, irmãos, precisamos ser esses embaixadores de Cristo, né? Que tem essa sabedoria proveniente do próprio Senhor, né? Senhor Jesus, e embaixador também, irmãos, é um cooperador. Um cooperador, que no original quer dizer aquele que opera juntamente, né? Isso é baseado no versículo 6, versículo 1 do capítulo 6, 2 Coríntios 6:1, que é o último versículo da noite. Ele fala assim, ó. E a nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Essa palavra cooperador, cooperar, no original quer dizer operar juntamente, operar com, né? Então você não age sozinho, no sentido também agir, não só no sentido de agir com Deus, né? Mas tem o sentido de agir com os irmãos, né? Então a gente não pode agir sozinho, para que a gente não caia em ter recebido a graça de Deus em vão, né? Então receber a graça de Deus em vão, irmãos, é não cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou sermos embaixadores deles aqui nessa terra, aquele que representa o Senhor, as pessoas. E Ele tem nos qualificado para isso. Resta-nos, irmãos, a saber ou ser, né, de fato, esse embaixador diante daquilo que o Senhor nos comissionou.